Seja bem-vindo a mais esse vídeo da leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno da Palavra para meditar as Sagradas Escrituras que é o próprio Jesus que fala conosco, que vem revelar a sua vontade ao nosso coração e à nossa vida, ao Jesus que vem ordenar todo o nosso caminho, que vem nos ajudar a viver melhor e ordenar toda a nossa vida. Hoje o Senhor nos convida a essa fidelidade ao Evangelho. O Senhor nos convida a viver uma vida de homens justos e fiéis, segundo a sua palavra. Meu nome é Raí, sou da Forania de Santa Teresa e Santa Terezinha e quero pedir a você um grande favor. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com todos os seus amigos, para que esse vídeo possa alcançar ainda muitas outras pessoas, para que elas possam também vivenciar essa experiência da leitura orante da Palavra de Deus. E para iniciar essa leitura orante, nós vamos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu convido você a experimentar este Deus, entrando dentro do seu coração, na sua intimidade, e clamando ao Espírito Santo, pedindo ao Senhor ajuda, o auxílio necessário para compreender essa palavra, pedindo: vem Espírito Santo sobre nós, nos ajuda, Espírito Santo, a entender esta palavra, a meditar as Sagradas Escrituras. Abre, Espírito Santo, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar e ouvir melhor esta palavra, para que nós, lendo esta palavra, possamos compreender as Sagradas Escrituras e ordenar toda a nossa vida, a nossa história, nosso caminho de fé, segundo esta palavra que é viva e eficaz. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, meu irmão, minha irmã, eu convido você a pegar a sua palavra e nós iremos ler o Evangelho de São Lucas, do capítulo 12, versículos de 39 a 48. E eu convido você, neste primeiro momento, a subir o primeiro degrau espiritual, que é a leitura do texto, para compreender o que o texto diz. Ficai certo, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficais preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que conta esta parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um servo pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém,
que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem foi muito confiado, dele será muito mais, exigido muito mais. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Beijo a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz e que transforma toda a nossa vida. Neste momento, Jesus continua falando para nós em parábolas. E mais uma vez, ele começa dizendo, que se o dono ele soubesse que hora viria o ladrão, ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada e também ficaria preparado. E ele diz também para os apóstolos, vós também ficais preparado, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Aqui Jesus também está dizendo sobre a volta de Jesus, Depois que ele sobe ao Pai, ele também virá, ele voltará em honra e glória para buscar a sua igreja. Mas então Pedro pergunta ao Senhor, Senhor, é para nós que contais essa parábola? E o Senhor ele responde com outra parábola, falando sobre um certo administrador que é deixado uma vinha, que é deixado umas pessoas para que ele cuidasse, E ele estava encarregado da ração do trigo na hora certa, de cuidar daquela vinha. E Jesus, como nos dias de hoje, conta como se fosse um servo, que deixa aquela empresa, e aquela empresa precisa ser bem gerida, precisa ser bem cuidada, os seus funcionários precisam ter o horário certo de entrar, precisa ter o momento certo de se alimentar, E Jesus dá este exemplo para os discípulos, E aí ele dá o exemplo também de um administrador bom e fiel que cuida bem dos seus bens, que cuida bem dos seus funcionários, daquelas pessoas que estão cuidando bem da vinha, E também diz sobre um outro administrador que não cuida bem, que se embriaga, que vai cuidar das suas coisas, deixa como aquela empresa aquém, Uma empresa que é deixada aquém, ela fale, ela perde todas as coisas, perde seus empregados, perde seus interesses, e o Senhor ele dá o exemplo deste administrador que não cuida direito, que não prepara, e o Senhor ele também diz que a estes dois administradores cada um vai receber, segundo a vontade do Senhor, vai receber aquilo que ele plantou, E o Senhor ele diz que o servo que não conhece essa vontade, faz as coisas merecendo castigo, será chicoteado poucas vezes, Aquele que não cuida direito, mas que não sabia. Mas, portanto, aquele que conhece a verdade, ele vai ser chicoteado muitas vezes. E termina dizendo para nós, Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais o Senhor irá cobrar, Aquele servo que o Senhor deu muitas coisas, deu muitos bens para que ele pudesse bem administrar, que não administrou bem, ele vai ser cobrado muito mais do que aquele servo que foi dado poucas coisas, Então o Senhor ele vai cobrar a proporção, a medida, que foi dado. Se foi dado muito, será cobrado muito. Se foi dado menos, será cobrado menos também. E neste momento, meu irmão, minha irmã, eu te convido a perceber nesta palavra, neste segundo degrau espiritual, onde nós precisamos perceber o que esta palavra quer dizer para mim. O que hoje o Senhor quer dar para mim? Primeiro, o Senhor ele nos convida, ele me convida a estar vigilante, porque o Senhor ele virá para buscar a sua igreja, e ele também me convida a ser um administrador. O Senhor me deu dons, me deu carisma, me deu vocações, e eu preciso cuidar bem das minhas vocações. Eu preciso cuidar bem daquilo que o Senhor confiou a mim, aos dons que o Senhor me deu. Então eu preciso
cuidar bem de todas as coisas que o Senhor me deu, que Ele a mim confiou. Eu preciso cuidar bem, talvez, do meu grupo de oração, onde o Senhor me plantou, onde o Senhor me colocou para administrar bem, se eu sou um coordenador de um grupo de oração, ou se eu sou um ministeriado de qualquer ministério, do Ministério de Músicas e Artes, do Ministério de Intercessão, do Ministério de Comunicação. Qual foi o ministério que o Senhor plantou no seu coração? Qual a sua vocação? A vocação também das famílias? O que o Senhor colocou no seu caminho que você precisa cuidar, que você precisa zelar, né? Qual foi o terreno que o Senhor colocou no seu caminho, no meu caminho, para que eu pudesse bem administrar? É como se fosse um plantio, né? Uma planta, quando a gente coloca ela lá, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. Assim também são os bens que o Senhor nos dá, que o Senhor confia a cada um de nós, que o Senhor confiou a mim. E eu preciso tomar posses desses bens, assumir o meu chamado, o meu ministério, a minha vocação para cuidar bem daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor planejou para mim, para que eu pudesse cuidar com amor, cuidar com zelo, com paixão. Não como esse servo infiel, como o Senhor já disse em sua palavra, esse servo infiel que será cobrado com chicote, será chicoteado, né? Dele também será cobrado. Vamos nos colocar agora nesta palavra, como eu tenho sido como servo, como chamado por Deus, Deus que me chamou ao amor, como eu tenho me posicionado em frente a esta palavra. Nós precisamos sim vigiar o tempo inteiro, eu preciso vigiar o tempo inteiro, para que eu não seja como esse servo desleixado, porque o ladrão ele não avisa, como já disse no início dessa palavra. Ele não avisa quando ele vai chegar. E assim o Senhor já nos disse também em sua palavra, que somente o Pai sabe quando o Filho irá voltar, quando o Senhor irá voltar para recolher todos estes dons, para também nos receber em sua glória. Nós também não sabemos a hora que o Filho do Homem virá, e a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se a mim muito foi dado, se a você muito foi dado, se a você que participa dessa leitura orante da palavra de Deus, se a você muito foi dado, o Senhor também te cobrará e também me cobrará muito, porque à medida que Ele dá, Ele também irá cobrar. Por isso o Senhor hoje nos convida a viver uma vida fiel, como servo fiel, justo, que vive segundo o Evangelho. E eu te convido nesse terceiro degrau espiritual a fazer a sua oração. É o seu momento de subir mais um degrau e de pedir ao Senhor força. Senhor, nós te pedimos, eu te peço, Senhor, força para seguir este caminho, Senhor, para que eu seja, Senhor, um servo fiel, um servo justo, Senhor, que acolhe, Senhor, com amor a minha vocação, o meu chamado como fiel católico, Senhor Jesus. Senhor, me ajuda, endireita os meus passos, Senhor Jesus, para que eu seja um administrador, Senhor. Não, Senhor, o administrador não é aquele que é dono da sua propriedade, Senhor, mas é aquele que administra, assim, os dons que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Senhor, que eu saiba administrar, Senhor, para que o Senhor, que é o dono por excelência de todas as coisas, o Pai que é o dono de todas as coisas, Senhor, para que eu possa devolver, Senhor, todos os bens, tudo aquilo que o Senhor me concedeu para administrar aqui na terra, Senhor Jesus. Que eu seja, Senhor, um administrador bom, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, no meu coração, Senhor, a fidelidade do Evangelho, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, na minha vida, Senhor, a disposição necessária para te servir melhor, para me doar melhor, Senhor Jesus. E neste quarto degrau espiritual e último degrau espiritual, meu irmão, eu te convido a contemplar a sua vida, a sua história e a colocar à disposição do Senhor todos os seus dons, tudo aquilo que o Senhor já te concedeu.
tudo aquilo que o Senhor te deu como graça, e que você possa neste momento recordar, lembrar, fazer memória dos dons, das administrações que o Senhor te deu e aonde talvez você tenha falhado, aonde eu tenho falhado, aonde eu preciso melhorar, para que quando o dono da vinha, para quando o Senhor ele voltar, ele possa receber aquela vinha melhor, para que nós possamos ser bons administradores. Peça ao Senhor neste momento a graça de administrar bem, de ser um bom e fiel administrador. Contemple agora a sua vida. Peça ao Espírito Santo que Ele te mostre, que Ele revele a você aonde você precisa melhorar para ser um bom administrador. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco hoje, Senhor Jesus, nesta quarta-feira, Senhor Jesus. Obrigado por revelar a nós, Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Hoje, Senhor, eu quero fazer o compromisso, Senhor, de ser um melhor administrador, Senhor, de me encarregar melhor pela vontade do Senhor que precisa se cumprir na minha vida, Senhor Jesus. Aonde o Senhor me plantou, Senhor, que eu possa dar bons frutos, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele vire sua face sobre nós e que o Senhor nos livre de todo o mal e nos ajude a ser bons administradores. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.